Você conhece o Felipe Comelli, da Comber, o Leonardo da Buzin, o Renato da Isas? Agora, você conhece o Elon Musk e o velho da Havan? Você sabia que esse pessoal tem uma coisa em comum? Eu não sei se você já percebeu, mas algumas transportadoras elas se tornam referência no mercado, enquanto tem outros que vivem brigando por frete barato. Né? E o que é que faz essa diferença? Uma transportadora maior, um frete mais barato? Não, nada disso. O que realmente diferencia uma transportadora nesse mercado competitivo, muitas vezes, é o empresário que está por trás dela. E eu não estou falando de quem apenas assina os cheques, contrata e gerencia planilha, não. Estou falando do empresário que se torna a cara do seu próprio negócio, que constrói credibilidade, que faz com que o mercado enxergue valor antes mesmo de olhar para o preço. E se você ainda não entendeu, preste atenção, o nome disso chama-se Founder-Led Growth. Pois é, isso não é um conceito de startup, não. É uma estratégia que transportadores inteligentes estão usando e já estão começando a aplicar e tendo resultado. Por muito tempo, empresários do transporte foram ensinados a ficar nos bastidores, né? Ficar quietinho. O pensamento era o seguinte: rapaz, eu cuido da minha operação, eu foco no meu time, e o mercado que decide se eu mereço ser contratado ou não. Mas a pergunta que eu tenho que te fazer é: se a empresa depende apenas de preço e negociação, qual é o diferencial dela? Se você não se posiciona, o cliente só vai comparar preço, ele não vai ver diferenciação. Mas quando você se torna referência, o cliente ele quer comprar de você e não do concorrente. E o concorrente não consegue competir quando o assunto é dono. Afinal de contas, ele não dá para copiar o dono. A única forma de alguém copiar um empresário diferenciado é se comprar a empresa dele e levar ele junto. Agora pensa, quem é que no seu mercado está liderando e quem é que está apenas reagindo? Então, se você entendeu o poder do Founder-Led Growth, agora imagina isso sendo combinado com a estratégia do transportadoras lucrativas na área de vendas. Pois é, o empresário ele não precisa vender sozinho, mas ele precisa estar na linha de frente da credibilidade do negócio dele. E aqui está o que acontece com algumas estratégias. O dono constrói a autoridade e atrai a atenção, as nossas ferramentas de máquina de vendas transformam essa autoridade em geração de demanda e o time comercial converte essa demanda em cliente. E o resultado com isso? Transportadoras lucrativas, crescimento e ficam imbatíveis no mercado. Pessoal, isso não é teoria. O que o Leonardo Buzin, o que o Comelli estão fazendo, o Renato da Isas estão fazendo, é a prova de que essa estratégia funciona. Eles não só lideram as suas operações, mas estão na linha de frente da comunicação e da geração de demanda, construindo uma credibilidade espetacular. E eu te pergunto, por que o empresário do transporte deveria se esconder? Então, se o seu nome carrega um legado, uma reputação e um histórico boa de mercado, por que você vai deixar isso de lado? Se hoje você sente que a sua transportadora precisa de mais previsibilidade, precisa atrair melhores clientes e sair dessa briga sangrenta só por preço, a resposta pode ser você se tornar a própria referência do seu negócio. Eu sei que essa ideia pode ser nova para muitos empresários do transporte, mas eu te garanto uma coisa: quem domina essa estratégia cresce e quem ignora fica para trás. A pergunta final é: você quer ser um nome que define o mercado ou apenas mais um que o mercado define quanto quer pagar para você? Então, se você quer entender isso e aplicar isso na prática, me segue aqui no @FlávioFPConsult.